Olá para todo mundo, tudo bem? Meu nome é Leonardo Garcia, eu sou um dos representantes da CIA Caravan Macheira. Nós estamos aqui de Atibaia, interior de São Paulo. Hoje nós estamos aqui para falar sobre o espetáculo Vidas Secas, um espetáculo de teatro de bonecos que nós fizemos em 2015, aqui mesmo em Atibaia. E nós vamos falar um pouco sobre eles. O intuito dessa conversa que nós vamos ter hoje com vocês é mostrar um pouco sobre o processo criativo desse espetáculo, o porquê desse espetáculo, e ele vai ser uma conversa direcionada sobretudo aos professores de escolas públicas e alunos, evidentemente, curiosos que estejam por acaso olhando esse vídeo. Por que a gente está aqui? Bom, hoje é dia 13 de março de 2021. Nessa semana, o nosso governador foi obrigado a instaurar, a radicalizar ainda mais, vamos dizer assim, o nosso processo de reclusão social, não é? Nós sabemos todos que nós estamos vivendo aqui um momento de pandemia no nosso país muito agravante, né? Extremamente perigoso, e não temos outra solução a não ser essas medidas de isolamento social. A vacina demora para chegar, vai demorar para chegar, e enfim, nós estamos vivendo isso. Hoje nós estamos numa fase roxa, né? Tinha a fase vermelha, a gente está entrando na fase roxa. E por que eu estou falando sobre isso? Porque eu espero que esse vídeo seja visto ainda outras vezes no futuro. E nós estamos falando isso por causa da Lei Aldir Blanc. Nós só estamos aqui falando sobre isso hoje por causa da Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc ela foi aprovada pelo Congresso brasileiro no ano de 2020. Então os congressistas brasileiros aprovaram essa lei de apoio aos artistas e é justamente por causa disso que nós estamos aqui. Então houve um apoio financeiro para que os artistas pudessem trabalhar, né, de alguma forma remota, como é isso que está acontecendo aqui. Não somos artistas do teatro, não somos artistas do audiovisual, mas estamos fazendo isso daqui porque é o único meio de poder receber a contrapartida do Estado, né? Quando eu digo Estado é com E maiúsculo, não é o Estado de São Paulo, é o poder público em geral, né? Vindo pelo governo federal, para poder continuar a dar uma respirada nas nossas atividades. Graças à Secretaria de Cultura da cidade de Atibaia e do CONPOCAT, que é o Conselho Municipal de Políticas Públicas e Culturais da cidade de Atibaia, que nós estamos aqui. Dados os devidos créditos, nós vamos começar agora a falar sobre isso daqui. O que é que a gente está fazendo aqui? A gente está aqui de uma conversa muito tranquila, muito informal, para falar sobre esse espetáculo Vidas Secas, né? Vocês estão vendo aqui a capinha dos nossos programas. Vidas Secas é um espetáculo que foi criado pela companhia Caravan Macheira. Ele foi inspirado na obra de Graciliano Ramos, nos quadros de Portinari e nas fotografias de Sebastião Salgado. A partir de algumas imagens que eu vou mostrar para vocês aqui, logo depois vai vir um momento em que nós vamos mostrar os bonecos. A Giorgia Goldoni, que é a responsável técnica sobre a parte plástica desse espetáculo, vai falar mais aprofundadamente sobre os bonecos. E nós vamos ter também perdão, a apresentação de um pequeno vídeo, de um teaser de 2-3 minutos, onde nós vamos comentando aquilo que se passa no espetáculo. O espetáculo vai ficar disponível em algum link que nós vamos disponibilizar aqui embaixo. Ele vai ficar disponível na página, nesse link, por 2 anos, justamente por causa da Lei Aldir Blanc. Ele vai ficar disponível na íntegra e você vai poder conferir. Obviamente que nós somos uma companhia da presença, então nós queremos que você venha assistir o espetáculo quando ele estiver numa cidade próxima de Atibaia, quando ele estiver em Atibaia, quando ele estiver em alguma escola, enfim, na sua real presença, e não, pelo amor de Deus, dentro de uma TVzinha, de uma tela de 14 polegadas, porque ele não foi feito para isso. Mas tudo bem, se é algo que a gente tem por agora, vamos lá, vamos começar. Ok. Vidas Secas, a adaptação de Graciliano Ramos para o teatro de bonecos. Tudo bem. Qual que é a proposta desse espetáculo? Nós, como companhia, a gente nunca pretendeu ilustrar a temática de Graciliano Ramos, ou seja, a gente nunca quis pegar os bonecos, criar alguns bonecos, ir lá e mimetizar
aquilo que já estava escrito pelo Graciliano Ramos. Não. O que era mais importante para a gente era criar um diálogo intrasubjetivo, vamos dizer assim, entre aquilo que o público olha, aquilo que Graciliano tenha imaginado, aquilo que é a seca de verdade e aquilo que acontece no mistério, que é uma apresentação teatral. E para que tudo isso comece a acontecer, a gente precisa de uma via misteriosa e a gente precisa de uma via imagética. A primeira coisa que a gente faz então é criar imagens. A gente precisa se inspirar de quadros, se inspirar de figuras, se inspirar de poesias visuais para criar esse estado de mistério no público. É justamente isso que a gente vai buscar, o primeiro passo que a gente vai buscar na construção desse espetáculo, certo? Logo depois o que a gente vai fazer é justamente tirar a palavra. E por que tirar a palavra? Porque as palavras, no início do processo criativo, elas fazem alguma coisa com a gente. As palavras de Graciliano Ramos, eu estou dizendo, né? Elas constroem sentidos para a gente, elas nos dão emoções e sentimentos. E depois nós, como artistas, a gente vai deglutir isso, vai haver uma digestão de todos esses sentimentos e sensações que a gente vai entregar uma outra coisa. E é justamente isso que a gente começa a fazer. A partir desses bonecos que a gente vai conceber, não é? A gente vai explicar mais objetivamente no segundo momento desse encontro que a gente vai ter, os bonecos de uma forma mais clara, mais objetiva. Isso daqui é só para a gente ter uma ilustração, ok? Então o que a gente vai ter? Uma peça imagética que vai transformar continuamente os signos, os significados e todo esse sentido daquilo que a gente chama de seca, que vai muito além da falta de água. Ela vai chegar numa angústia, ela vai chegar na falta de esperança, não é? Ela vai transcender essa ideia de regionalismo. A seca não está só no Nordeste, a seca ela está aqui também presente no Sudeste, ela está presente também nas questões de fronteiras com a Europa. Nós tivemos a possibilidade de levar esse mesmo espetáculo para a Europa e apesar de eles não terem a questão nordestina da seca como nós temos aqui, os europeus têm também a questão da imigração, não é? Das fronteiras. Vamos lá. Qual que é o diferencial estético dessa proposta de espetáculo? Criar uma releitura imagética desta obra que é literária para devassar uma crise central tratada no texto. Ou seja, o que é que a gente quer? É mostrar essa tensão que existe entre esperança e desejo. E a mostrar de uma forma, não é nova, mas de uma forma diversa, essa opressão e exploração que ela sempre é constante na questão da seca, na questão do nordestino. No nordestino que pega um pau de arara e vem para o Sudeste sim, que veio para o Sudeste sim. Desse nordestino que tentou sim voltar para o Nordeste durante um governo muito mais social e que infelizmente foi realmente tirado. Eu não vou entrar nessa questão, porque não é o momento, mas é importante a gente ter isso como consciência. Vocês sabem muito bem de que eu estou falando, não é? Vamos lá. Qual que é a ambientação da obra de Graciliano Ramos dentro disso daqui? Dentro desse espetáculo que a gente cria. Imagens, sensações, situações quase sem o uso desse texto. Porque tirando o texto, o público começa a participar ativamente, criando o seu próprio texto, criando o seu próprio sentido para cada cena que vai acontecendo. Eu pergunto para vocês, olhem para essa imagem aqui, é uma das imagens do espetáculo, uma das fotos do espetáculo, essa disposição, veja essa linha que acontece aqui. Depois a gente vai falar sobre Sebastião Salgado, mas veja só, essas imagens, o que ela já cria como tensão. Já veja essa imagem aqui desse personagem, olha este personagem aqui e este outro aqui, e essa linha que se cruza aqui. É uma imagem muito mais da fotografia, certo? É a partir disso que a gente vai trabalhar na criação de sentidos para essa proposta, e não a criação de ideias concebidas de psicologias que podem vir a partir do texto escrito. Muito bem? A adaptação retrata de maneira direta, concisa e às vezes bruta e sem qualquer floreio
a saga de uma família de retirantes, atingida pela seca, que vaga pelo sertão brasileiro, em busca de melhores condições de vida por meio da poesia do olhar. Graças a uma narrativa construída predominantemente por imagens e bonecos que incorporam a beleza e a angústia da seca, a palavra pôde ser restrita a sons guturais ditas pelos próprios personagens. Uma das grandes metamorfoses textuais que faz Graciliano Ramos, com a maestria que obviamente só ele consegue fazer em Vidas Secas, é fazer com que os personagens quase não falem. E o momento que eles falam textos perdidos no espaço. Fabiano que tenta contar as estrelas, e ele conta 1, 2, 3, 4. Tinha muitas estrelas no céu, porque ele não consegue contar depois de 5, 6, 7. É a partir desse momento em que a gente consegue entender a dimensão dessa opressão da palavra, que nós não temos a ideia de como, a falta de como não utilizar a palavra, não poder me comunicar, pode ser opressora. E isso Graciliano Ramos coloca de um jeito maestral. Quando a gente tira a palavra desses personagens e eles não falam, e quando eles tentam falar em um determinado momento do espetáculo, mais para o fim do espetáculo, e você não entende o que eles estão falando, o público, naquele exato momento, sente o que é não entender o que as pessoas dizem. O público entende o que o cidadão comum entende quando ele abre um texto e ele não entende o que diz aquela lei que fala sobre os seus próprios direitos. É sobre isso que nós queríamos falar. Por isso, a ausência de texto em quase todo o espetáculo. Sobre a plasticidade da obra, que nós vamos falar daqui a pouco, de modo mais claro, com os bonecos aqui apresentados. Os bonecos eles foram confeccionados por nós mesmos, sobretudo com Giorgia Gordoni, que é artista plástica, e ela vai falar sobre ela mesma daqui a pouquinho. E a fonte de inspiração foram os quadros do Portinari, as fotografias de Sebastião Salgado. Sebastião Salgado, eu diria que ele entra mais no nosso olhar cenográfico, no nosso olhar de dramaturgia visual, na questão da luz, muito mais na questão do que a questão da composição poética. Óbvio que vocês acabaram de ver aquela fotografia, onde você vê uma linha reta perfeita, não é? Mas existe, que é muito mais da fotografia, da composição fotográfica, mas existe um desejo que é uma inspiração muito mais do trabalho da luz desse espetáculo, que aí sim eu sinto muito mais o Sebastião Salgado. Obviamente que Êxodos, que vocês vão poder conferir na internet, basta digitar Sebastião Salgado Êxodos, vocês vão sentir muito mais toda essa diáspora de Vidas Secas, dos retirantes de Portinari, de Cândido Portinari, e evidentemente de Vidas Secas, como nós fizemos aqui. Mas a grande inspiração de Portinari, ela fica muito mais evidente nos bonecos que nós vamos mostrar daqui a pouquinho. A gente tem aqui a baleinha e o menino mais novo, o mocinho aqui, que a gente vai mostrar de forma mais aprofundada daqui a pouquinho. Bom, o que tem de inovador? Além de ter um espetáculo que é imagético, me parece que é a primeira vez que se fala de Vidas Secas feito em bonecos, provavelmente no Brasil, não creio que tenha sido feito em outro país, Vidas Secas, sobretudo com bonecos. Me parece que é a primeira vez que se faz Vidas Secas exclusivamente em bonecos no Brasil. Qual que é o segundo passo de um ineditismo? Não que isso seja essencial para nós como companhia, mas isso foi necessário para fazer esse espetáculo. É a primeira vez que nós trabalhamos com essa inspiração de Portinari dentro de uma confecção de bonecos para Vidas Secas, não é? A gente faz uma literatura e não coloca a literatura, mas que aberração é essa? Que contradição é essa? É justamente isso que deixa bonito, meu querido e minha querida.
Porque o texto ele fica dentro, ele está em outro lugar. Graciliano Ramos aparece pouquíssimas vezes como texto, mas ele permeia todo o espetáculo como se ele fosse um fantasma ali. Ele vai passando a cada cena, ele vai passando a cada movimento de luz, ele vai passando a cada movimento que a seca, a gente criou um boneco para a seca, um boneco para o sertão. Graciliano Ramos não precisa aparecer como texto, porque ele já aparece na nossa alma, porque ele já modificou a nossa alma. Graciliano Ramos faz alguma coisa conosco. Nós fazemos alguma coisa com aquilo que ele fez e nós produzimos esse espetáculo. Essa é a inovação. Não que isso seja importante inovar, mas é isso que faz um dos diferenciais desse espetáculo. Graciliano Ramos não está aqui presente, mas ele está presente na nossa ânima, na nossa alma, naquilo que ele produziu em nós, para que a gente chegasse até aqui. Existe um fato muito importante de se comentar, que é essa memória cultural. Memória cultural desse sertanejo nordestino que representa, sob o prisma de um contemporâneo, o contexto atual do êxodo rural, da manipulação social, do abuso de poder e da incomunicabilidade humana, sobretudo em tempos de pandemia. A ausência de diálogos permite ao espectador se relacionar com o tema de modo ímpar, partindo-se da própria subjetividade como público, de maneira mais autônoma. Ou seja, o próprio público vai entendendo qual é a sua própria vida seca. Aqui tem algumas referências de fotos do espetáculo, são vários fotógrafos, nós não quisemos colocar os créditos dos fotógrafos, porque são muitos. Eu não sei quanto vocês vão poder apreciar disso daqui, por uma questão técnica da câmera, pegar ou não pegar, mas são algumas referências de imagens do espetáculo. Como eu acabei de falar para vocês, o espetáculo vai ficar disponível de forma online, na íntegra, em um link que a gente vai estar, já está disponível aqui embaixo. Mas nós queremos e insistimos com vocês, isso daqui é simplesmente uma adaptação para um tempo de pandemia. O espetáculo foi feito para ser vivido, sentido ao vivo. Não existe nenhum sentido você ficar olhando o espetáculo online, não o nosso. Se vocês quiserem olhar outros, se outros artistas acham que ele é ok, factível desse jeito, tudo bem. Nós dizemos abertamente não. O espetáculo foi feito para ser visto, apreciado na presença. Tudo bem? Vamos lá, a gente já está terminando essa primeira parte. Eu gostaria de falar agora sobre algumas fotos de Sebastião Salgado que nos inspiraram, né, nesse momento. Aqui o que chama a nossa atenção é esse primeiro plano aqui, obviamente, essa postura de submissão desse ser humano e esse fundo onde nós temos outros seres humanos nessa mesma impotência, né? E reparem bem aqui, essa textura que foi criada aqui, isso daqui é Serra Pelada, tá? Essa textura que vocês estão vendo aqui, ela é representada na nossa cenografia. Então nós temos isso no nosso cenário, todas essas gravuras, aqui, essas ranhuras, elas são presentes no nosso cenário. Isso causa um volume, causa uma continuidade de curvas e de jogos de sombra e de luz que rende uma profundidade que muito interessante, justamente ocasionada por fotografias como essa. Aqui vocês podem dar uma olhada, vocês vão perceber daqui a pouco, quando a gente for comentar com os bonecos, a inspiração das faces, não é? Desses seres humanos aqui, e de como a gente se aproveita disso daqui, desse semblante, desse olhar, para compor o semblante do olhar dos nossos bonecos. Daqui a pouco, no momento em que a gente for mostrar os bonecos, vocês vão perceber isso de um modo mais ativo. Mais uma vez, o olhar, esse olhar aqui dessas crianças, são muito fortes, muito poderosos. Talvez vocês já tenham percebido em algumas fotos que a gente mostrou, mas daqui a pouco, quando nós vamos mostrar os bonecos de uma forma mais próxima,
vocês vão perceber isso daqui ainda mais forte, de como esses olhos nos inspiraram a produzir esses nossos bonecos. Okay? Aqui por fim é o jogo de luz, né, que infelizmente não é possível ver tão bem no vídeo que a gente vai mostrar aqui, mas no espetáculo ao vivo ele é muito forte, muito potente. Esse jogo de luz que é criado com essa névoa que existia presente ali, com essa luz contra, que nós temos, e esses personagens, né, essas pessoas que estão à frente disso, esse jogo com as sombras, a névoa e a luz que vem contra. Isso foi extremamente importante para a composição de iluminação, que é também a narrativa faz parte da narrativa do nosso espetáculo, né? Evidentemente. Vamos lá. Finalmente eu queria falar sobre o Graciliano Ramos, mas não citando a obra Vidas Secas, porque a obra Vidas Secas, gente, vocês vão procurar numa biblioteca, vocês vão procurar na internet, no PDF, que é muito mais interessante. Mas eu queria mostrar isso aqui para vocês, que é um trecho de uma carta que o Graciliano Ramos escreveu por Portinari em 18 de fevereiro de 46. E aí vocês vão perceber como tem muita coerência, né? Cândido Portinari, Vidas Secas e esse espetáculo que a gente monta. Olha só o que Graciliano Ramos responde a Portinari. Dizem que somos pessimistas e exibimos deformações. Contudo, as deformações e misérias existem fora da arte e são cultivadas pelos que nos censuram. O que às vezes pergunto a mim mesmo com angústia, Portinari, é isto. Se elas desaparecessem, poderíamos continuar a trabalhar? Desejamos realmente que elas desapareçam ou seremos também uns exploradores, tão perversos como os outros, quando expomos essas desgraças? Dos quadros que você mostrou quando almocei no Cosme Velho pela última vez, o que mais me comoveu foi aquela mãe com uma criança morta. Saí de sua casa com um pensamento horrível. 2 pontos. Numa sociedade sem classes e sem miséria, seria possível fazer-se aquilo? E eu pergunto para vocês, qual o prazer de se fazer isso numa sociedade como a nossa? É uma pergunta que nós mesmos nos fazemos. Aqui são alguns quadros do Cândido Portinari que nos inspiraram justamente para fazer os bonecos e todo o espetáculo de Vidas Secas, né? São quadros que estão disponíveis na internet, você pode ver com muito mais clareza, mas está aqui para que a gente possa ver essa pequena apresentação. As figuras, vocês vão ver a relação daqui a pouco, no momento que a gente for apresentar os bonecos. Eu queria chamar a atenção para esse menininho aqui. Reparem bastante nele, como ele está vestido ou desvestido, que daqui a pouco ele vai ser essencial para a gente mostrar. Percebam a família, né? Essa ideia de família de retirantes. Olha a linha que o Portinari constrói aqui, né? É uma linha perfeita que a gente vê aqui, esse triângulo de ascensão, essa ideia de casa, né? Essa ideia de um elemento de casa de teto, não é? Eles não têm teto, eles são retirantes, e onde é que está a própria casa deles? A própria unidade de família, certo? E os urubus sempre rodeando, esperando a morte que vai chegar. Dá uma olhadinha aqui também, né, como são construídas as pernas deles, como Portinari construiu essas pernas, que eles vão ser essenciais no momento em que a gente for mostrar para vocês os bonecos. Aqui uma imagem fortíssima, não é? Esse boneco aqui, nós o representamos, vocês vão ver, ele veio literalmente para o nosso espetáculo. Mais uma vez, dê uma olhada nas pernas desses bonecos. E a postura desse boneco aqui, lembra daquela primeira imagem que eu mostrei para vocês lá atrás? De um ser humano de costas, entregue. Olha essa postura, um ser humano entregue, um ser humano desacreditado, não é?
Se vocês perceberem aqui, a gente vai dar um zoom legal aqui no olhar, nos choros que eles têm. Vocês vão ver que são pedras. É uma lágrima petrificada, quase arenosa, quase dizendo para nós, até as lágrimas secaram, as lágrimas viraram pedras. E isso é uma imagem muito forte, porque a última imagem do nosso espetáculo é um personagem que vem regar um outro personagem com um regador, e de dentro desse regador desce terra, porque a água secou. E isso vem justamente de uma inspiração como essa daqui, para que vocês entendam de onde vem o nosso processo criativo. Essa imagem aqui, uma imagem clássica, infelizmente, de um ser que está morto aqui dentro, sendo carregado por duas pessoas, provavelmente numa cova. E mais uma vez essa imagem dessa pessoa num desespero, numa situação de entrega, que resgata aquela imagem que nós tínhamos na foto que eu mostrei para vocês agora há pouco, aquele personagem de costas. Mais uma vez esse diálogo constante com algo que já foi resgatado a partir de um quadro. Mais uma, agora eu vou mostrar para vocês um link que está disponível no YouTube, que é um link do teaser de Vidas Secas, e eu vou comentando algumas imagens junto com vocês. É um linkzinho de apenas 2 minutos que está disponível. Tudo bem? Vamos lá e nós já vamos finalizar essa parte da nossa pequena apresentação. Olha, justamente como eu tinha comentado com vocês, essa amostragem daqueles personagens que chegam, carregando um corpo dentro de um saco, não é? Vamos dizer assim, beleza? Esse personagem que nós temos aqui à esquerda é a identificação da Seca, em uma relação com o Fabiano. Este daqui seria Fabiano, o personagem Fabiano que nós temos dentro da história. São os dois meninos, o menino mais velho de um lado, o menino mais novo de outro lado. Nós vamos mostrar os bonecos mais tarde. Lá do outro lado nós temos a cachorrinha baleia, que vai ser mostrada melhor. Sim, a Vitória. Queria que vocês reparassem no tipo de movimentação que a gente tem. Esse é um personagem que não vamos dizer muito, mas eu queria que vocês reparassem na ideia de um personagem tão pequeno como esse, dentro de uma gaiola e dentro de todo o contexto de Vidas Secas. Mais uma vez, sim, a Vitória, que tira os seus sapatos. Os sapatos dentro desse contexto, dentro do contexto de Vidas Secas, e dentro do contexto do espetáculo que nós criamos, ele é muito mais potente do que um simples sapato, né? É um símbolo de uma ascensão social que não lhe é permitida, que é um simples sonho que ela viveu por alguns minutos, depois ela tem que entregar justamente para esse personagem aqui, essa seca, que não é só a seca, é um sertão, é algo muito mais poderoso do que a seca em si. Veja aí mais uma vez, aquele personagemzinho que viveu ali por alguns minutos dentro daquela gaiola, Baleia, a cachorra, o ser mais humanizado, não é? Dentro do livro de Graciliano Ramos, é o ser mais humano que tem. A seca, ou o sertão, como a gente quiser chamar, que traz lá a gaiola. E aqui, sim, a Vitória que entrega mais uma vez para a seca, né? Os sapatos, que seria um símbolo de ascensão social. E a última cena do espetáculo, que nós temos aqui um balde onde cai a areia, a terra, sobre aquela figura enclausurada. Por enquanto é isso. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês o que é, então, os bonecos e finalizar essa apresentação para vocês.
Olá a todos, estamos aqui por essa segunda parte de apresentação informal daquele que foi o processo criativo pela criação do espetáculo Vidas Secas da companhia Caravan Macheira. Eu sou a Giorgia Goldoni, sou cofundadora da companhia junto com o Leonardo Garcia Gonçalves e sou artista plástica. Então, aqui nessa pequena apresentação informal, vou explicar mais ou menos quais foram os critérios e qual foi o processo da criação dos bonecos que estão presentes nesse espetáculo. Em primeiro lugar, queria dizer que para mim foi um desafio muito grande esse de apresentar uma obra literária tão importante como Vida Seca e tentar traduzir, transcender a parte literária e traduzir ela em formas animadas. Quando a gente decidiu de fazer esse espetáculo, o que foi me falado foi: você tem que elaborar, pensar, criar objetos, formas e bonecos que não devem simplesmente ilustrar a obra. Agora, o que um artista plástico normalmente costuma fazer é ilustrar coisas. Gran parte do teatro de boneco parte de ilustrações. Então, como criar essas formas sem ser simplesmente ilustrações de algo? Se tivesse sido um pintor, poderia ter feito algo abstrato, por exemplo. Mas nesse caso a gente precisava entrar dentro do mundo do teatro de bonecos. Então procuramos auxílios em grandes artistas, como por exemplo Cândido Portinari, que nos guiou bastante na criação desses bonecos. Por quê? O desafio era justamente, com essas formas animadas, veicular as angústias, veicular as tensões que estão presentes no texto. E as mesmas formas, não tendo auxílio do texto, sendo um espetáculo prevalentemente imagético, eram essas formas que já deviam trazer sozinhas, por elas só, todo esse universo que está presente na obra literária de Vidas Secas. Então buscamos o Cândido Portinari. O que o Cândido Portinari faz? Ele elabora formas, elabora figuras, deixando do lado a parte volumétrica, mas com uma intensa expressividade. Eles são hiperexpressionistas, as pinturas que vimos aqui, que o Leonardo mostrou, e os quadros próprios dos retirantes, que foram a referência principal para a criação das nossas formas animadas. Vou mostrar aqui o primeiro boneco, um dos protagonistas, o Fabiano, no caso, né? Nele dá para ver muito bem a inspiração que a gente procurou nos quadros do Cândido Portinari, essa aspreza da figura, né? Essas linhas muito enfatizadas, muito fortes, cruas, e um corpo distorcido, um corpo que é quase animalesco. Ele perdeu a componente humana. O Graciliano Ramos muitas vezes fala dessa mistura entre o bicho e o ser humano no texto, e a gente procurou isso justamente nessas formas tão irregulares, tão sofridas, tão ásperas, tão secas. A textura também foi muito importante para criar essa ideia de justamente seco, essa ideia de árido, né? De algo onde falta água e onde a vida já passou para outros lugares. Uma coisa que talvez seja interessante perceber é o contraste que tem entre essa superfície tão seca do corpo e o brilho que tem nos olhos do boneco. Como o Leonardo mostrou antes aquelas fotos dos meninos, onde a atenção principal era nos olhos dele, enquanto o restante do quadro da fotografia do Sebastião Salgado era quase totalmente escura, a gente tentou criar essa mesma coisa nos bonecos, deixando os olhos como o ponto de luz, o ponto de vida de todo um inteiro corpo. Vou pegar agora assim a Vitória. Ela é construída com a mesma técnica do Fabiano. Aqui assim a Vitória. Mesmo conceito, e é mais um elemento. Ajuda.
A juta foi o material que a gente achou muito importante para veicular uma texturização em todo o espetáculo, né? São materiais, esse como a juta, essa aspreza das linhas, que a gente encontrou durante as residências artísticas que a gente fez na Vale do Ribeira, nos quilombos de lá. A gente foi procurar que materiais tinha, a gente observou muito bem o lugar e a gente chegou nesses materiais, nessas texturas que foram depois adaptadas ao mundo dos bonecos. Assim, a Vitória, ela é construída da mesma forma do Fabiano, é um boneco de espuma. Eles dois nasceram graças a uma residência artística que a gente fez com a Fernanda Paredes, que é exponente do grupo Giramundo de Belo Horizonte. E são os dois bonecos habitáveis. Qual a diferença? Sim, a Vitória é um boneco híbrido. Ele é um boneco que não tem perna. Durante o espetáculo, sou eu mesma que empresto as pernas para a minha Vitória, vestindo uma calça que tem a mesma textura do corpo por dar continuidade à forma animada no complexo. Então, temos aqui também o elemento dos olhos como brilho que vai ser presente em todos os bonecos e essas linhas, esses corpos magros, esses corpos sofrido. Assim, a Vitória no feminino é ainda mais evidente do que o Fabiano. Temos também dois bonecos que eles realmente foram pegos pelo quase uma tradução do quadro do Cândido Portinari. Vou pegar eles agora para mostrar para vocês. Aqui está o menino mais velho. No texto do Graciliano Ramos, os meninos não têm nome, né? E é uma coisa que pra gente foi muito tocante, né? Como assim? A criatura que normalmente você tem mais carinho é uma criança, e eles nesse texto não têm nome. Então isso já é símbolo para nós de um grande sofrimento, né? E esse boneco foi inspirado por aquele quadro que mostramos antes, onde está mais ou menos nessa posição. A parte mais importante dele é essa parte do peito. Ele quase parece uma carcaça. Pode-se perceber, né, com o osso, a semelhança, né? Então a gente procurou essa forma quase pele, só pele e osso mesmo, para exemplificar o sofrimento do menino mais velho. E a outra parte muito importante desse boneco é o pescoço, né? Então ele se veste desse jeito e tem um pescoço bem comprido. O fato de ter o pescoço tão comprido para nós significa que ele é um ser curioso, né? Ele está na idade da curiosidade, na idade onde procura entender as coisas, na idade onde ele procura ver tudo, ele quer saber de tudo. E essa foi a tradução plástica, então, de um conceito que a gente quis expressar, porque qual a diferença entre o menino mais velho e o menino mais novo? Se não, talvez, essa atitude diferente, né, que depende da idade. Se o Fabiano e a Vitória foram feitos de espuma, o material que compõe eles pela maioria, esse daqui é um boneco extremamente complexo a nível de material. Temos espuma na cabeça, nos pés, nas mãos, e o restante do boneco é papel, cano de PVC e látex. Foram esses os materiais que, junto com a juta, criaram a imagética do espetáculo. Por que o material é importante? Porque ele, por si, ele já veicula muitos conceitos, ele já traz muitas emoções, ele comunica diretamente para o público, né? Algumas coisas que transcendem
ele mesmo, são elementos culturais, são lembranças do passado. Então, no momento que eu coloco, por exemplo, a juta, eu já estou trazendo todo um conceito cultural por trás, ou toda uma ambientação, simplesmente pela juta em si. Assim, acontece com o papel encrespado, assim acontece com o látex, que dá essa pele, não pele, né? Esse corpo tão desmembrado, né? Um pouco grotesco por a imagem. Vou mostrar agora o outro boneco que vem diretamente de um dos quadros dos retirantes. Aqui está o menino mais novo. A diferença no tamanho, o menino mais velho, obviamente, e também nessa postura. Uma postura mais fofinha, mas ao mesmo tempo muito sofrida. Permanece o elemento da costela. Em todos os bonecos a gente optou para colocar as costelas bem em evidência, para exemplificar essa magreza, esse sofrimento. E no quadro do Cândido Portinari, que a gente viu antes, ele está lá, exatamente nessa posição, olhando um pouquinho para cima. E é um menino que é vestido só por la parte de cima, a parte de baixo está totalmente pelada. As pernas, elas seguem exatamente a pintura, na evidência dos músculos, na evidência do osso, pernas sofridas, pernas que andaram muito, mesmo sendo a idade tão nova. Aqui também a juta volta como material, dessa vez ela está em uma mistura entre roupa e corpo. É um boneco híbrido também, é a nossa mão que vai completar ele. Quando o boneco é híbrido é por esse motivo, né? Quando o manipulador completa o boneco. Tem uma cena no espetáculo onde justamente tem um conflito entre esses dois, o menino mais velho e o menino mais novo, e a baleia, que estão se contendendo esse osso, né? Objeto do desejo dos três. E vem justamente agora a baleia. Aqui, o cachorrinho. Assim, a Vitória e o Fabiano, eles são bonecos que vivem no palco. Então, eles não estão em cima de uma mesa, mas eles vivem em todo o palco inteiro. O menino mais velho e o menino mais novo são bonecos de mesa. E a baleia é um boneco que transita entre a mesa e o palco. Então, ela é um boneco de fio e bastão. E é feita com papel, juta sempre, e látex, os materiais que sempre voltam, e espuma. Essa baleia, ela teria que ter, na nossa ideia, toda a humanidade que falta aos outros personagens, né, aos outros bonecos desse espetáculo. E o fato de ela estar tão humana, ela se percebe no espetáculo pelo comportamento dela. Ela é muito sensível, ela é muito carinhosa, ela é cheia de atenção para todo mundo, que é o que falta, nesse caso, aos outros bonecos, outros personagens que estão mais concentrados nas exigências primárias, nas necessidades primárias. E a forma também quer seguir essa alma, uma alma inocente, os olhos também muito grandes no cachorro, também com esse brilho ainda maior para deixar ela mais humana, mais sensível nessa contradição sempre, e esse contraste com o restante do corpo opaco e sofrido. Todo mundo gosta muito da baleia no espetáculo, ela é um star. E
outro universo. Esse personagem é uma personagem que a gente inventou, não está presente no texto. Mas essa figura, ela reúne vários outros elementos que são presentes no texto. Ele é um palhaço, ele aparece no espetáculo se relacionando com um menino mais velho, e ele utiliza esses dois bonecos de luva para fazer um pequeno espetáculo para ele. Aqui vimos como várias técnicas se misturam no mesmo espetáculo. Temos os bonecos maiores, habitáveis, temos os bonecos de mesa, temos máscaras e temos, por fim, os bonecos de luva. Também muito importantes dentro do universo do Nordeste do Brasil, onde a tradição do mamulengo é tão fundamental e tão importante pelo patrimônio artístico do país. Então, para nós, foi uma questão colocar o mamulengo dentro desse universo de bonecos que a gente estava propondo. Nesse caso, os bonecos de mamulengo, eles são feitos com cabeças e mão de madeira e o restante do corpo é feito por tecido. E é quase uma luva que se adapta à mão do manipulador e deixa os movimentos, justamente por ser tão certa dentro da mão, vestindo a mão do manipulador, deixa os movimentos fluidos e tão humanizados. Já a máscara, ela tem outra técnica. Essa máscara é feita de papier-mâché e é coberta por juta, látex, e tem uma textura de areia. A gente introduziu pelas máscaras, assim como nos objetos, como o osso, esse outro elemento da areia, que ela está no espetáculo em algumas cenas. O Leonardo falou do regador, né, que desce areia. A gente viu nos quadros do Portinari as lágrimas que são de areia, então a gente achou importante colocar esse elemento também. E optamos para colocar ele nas máscaras, essa do palhaço, assim como aquela da seca, que vou mostrar agora. Aqui é a seca, o sertão. Vocês viram na foto, vão ver no vídeo, é um boneco máscara, que se veste totalmente. E aqui também está presente o elemento da areia na máscara e da junta. É uma figura que a gente criou pensando que não pertencesse a esse universo. A gente criou o universo do Fabiano, da Sinha Vitória, da família que está dentro do texto de Vidas Secas, e com esses bonecos a gente optou para criar outra figura que fizesse parte de outro mundo. Para criar essa forma, assim, bem grande, a gente se inspirou em Nossa Senhora Aparecida. Não tanto pelo significado religioso que ela tem, não tem nenhuma significância religiosa no boneco, mas por essa forma triangular, esses triângulos que tanto vimos nos quadros, que tanto vimos nas fotos, esses cortes diagonais. E justamente essa forma foi elaborada pensando nisso e pensando na figura de Nossa Senhora Aparecida. O que foi muito importante na criação desse espetáculo, que tem mais de 120 apresentações, que tem 6 anos de vida e que foi, na verdade, se modificando a cada apresentação, foram as vivências que a gente teve junto com ele. Então, cada lugar onde a gente apresentava era uma outra percepção de objeto, percepção de texturas, percepção de formas que poderiam integrar elas. Então a gente foi justamente nos quilombos da Vale do Ribeira, depois tivemos a sorte e a oportunidade enorme de apresentar isso na terra do Graciliano Ramos, e aí vieram todas as outras fontes imagéticas que a gente foi introduzindo no espetáculo conforme os anos andavam passando. Então,
É realmente uma grande tristeza não poder apresentar nesse momento esse espetáculo por causa da pandemia. Esperamos realmente de poder logo voltar aos palcos para que vocês possam ver todas essas formas ao vivo e depois talvez se quiser comunicar com a gente o que vocês sentiram. Obrigada.